Um território com vida, de Isabel Carvalhais. Olá a todos e a todas, eu sou Isabel Estrada Carvalhais e sou deputada ao Parlamento Europeu. Neste programa convido-vos a percorrerem comigo o nosso território para assim conhecermos vários projetos que mostram a riqueza, a diversidade e o dinamismo das regiões do Minho, do Douro e de Trás-os-Montes. Vamos falar da pesca, da agricultura, do meio ambiente, dos saberes tradicionais e da inovação presentes na nossa economia rural. Bem-vindos a um território com vida. Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Território com Vida. E hoje estamos na terra da Maria da Fonte, exatamente. Viemos até à Póvoa de Lanhoso, uma terra milenar com uma longa história que todos nós conhecemos bem, com uma enorme riqueza também ligada ao mundo rural, à agricultura, à indústria. Mas hoje o que nos traz aqui, e talvez nem todos saibam, mas é bom de facto que isto seja do conhecimento de todos nós portugueses, é que esta é também uma terra de uma arte milenar, riquíssima, extraordinária, que leva Portugal aos quatro cantos do mundo. Uma arte, não vou já dizer qual é, mas já vão descobrir, que depois se materializa em peças lindíssimas, brincos de rainha, de princesa, em lindas contas, que são os pequenos olhos de perdizes, enfim, coisas muito bonitas, mas vamos lá ao que interessa. Estamos a falar da filigrana. A filigrana é uma arte belíssima, muito difícil, eu posso dizer que estive a ver aqui há pouco nesta oficina, já lá vamos, é extremamente difícil, maravilhosa, e que tem aqui, na Póvoa de Lanhoso, um dos seus centros maiores ao nível nacional e que, como eu dizia, leva também Portugal para os quatro cantos do mundo. Viemos aqui à fábrica do ouro, estamos aqui nesta oficina do ouro com o Sr. Arlindo Monteiro, a quem eu agradeço imenso, desde logo, o facto de receber o nosso programa, Território com Vida. Muito obrigada. Sim, agradecemos. E que nos vai contar um pouco desta história. Vamos fazer aqui uma pequena contextualização, porque é importante também que quem nos ouve e depois quem nos vai acompanhar nas redes sociais saiba que, muito recentemente, a filigrana que se produz aqui, na Póvoa de Lanhoso, ficou inscrita na Direção-Geral do Património Cultural como Património Cultural Imaterial. Isso, portanto, vai-nos falar já aqui o Arlindo, é uma distinção extremamente importante, que implica determinadas regras, porque não é qualquer um que depois pode, digamos, dizer que tem a verdadeira filigrana que aqui é feita. Mas vamos então por partes. Muito boa tarde aqui ao nosso Arlindo. Eu começo por perguntar o que é isto da filigrana, porque é que nós encontramos a filigrana aqui na Póvoa de Lanhoso? O que é que historicamente explica que seja aqui um dos maiores centros de produção desta arte tão bonita? Boa tarde a todos e obrigado pela presença. Agradecemos muito a empresa Oficina do Ouro. Essa é uma pergunta difícil de explicar. Muito embora correm algumas notícias e alguns recortes de jornais antigos que estão inseridos em bibliotecas, de que o Rio Ave separa duas freguesias, que é Sobradelo da Goma e Travassos. E falava-se muito que se encontravam umas pepitas, provavelmente pode ser todo um início de duas freguesias muito ligadas ao fabrico do ouro e da prata. Isto de Travassos e Sobradelo da Goma. Portanto, estamos a falar num concelho, eu gosto muito de falar na nossa Póvoa de Lanhoso, não focar muito ao Travassos ou Sobradelo da Goma, mas olhar para o nosso município que nos tem vindo a apoiar também já há algum longo tempo. E a filigrana é aquela arte nobre que nós temos e que toda a gente a conhece. Basta olhar para as senhoras que o usam, a beleza com que ficam com as joias. Eu estive há pouco na Casa da Botica, que no fundo tem lá um centro interpretativo da filigrana, e algo que eu achei muito interessante, porque de facto também não tinha este pormenor histórico, este conhecimento, nós já conseguíamos encontrar lá atrás
podemos dizer nos habitantes celtas que estariam nesta região, porque é uma região de castros, Sim. não é? Todo o noroeste Sim. peninsular é uma forte região de castros, como aliás nós sabemos, de outras citâneas que são conhecidas, e encontraram elementos de ourivesaria que estariam associados, por exemplo, aos guerreiros da época. Eu agora não estou certa se seria ourivesaria ou se era apenas em cobre, mas que já lá tinham o trabalho da filigrana. Sim. Quando falamos em filigrana, o que é que há de particular para dizermos, aqui está, é isto a filigrana? É um entrelaçado que não se encontra noutras peças. Ora, explique. Não, de facto, a filigrana é como nós analisarmos o nosso cabelo, na espessura do nosso cabelo. E aí são dois fios torcidos um no outro, onde ele fica tipo corda. Ele depois, para ser trabalhado, tem de ser achatado. Depois há ali uma técnica de dedos que já a doutora acabou por ver a precisidade que as nossas enxadeiras o fazem aqui. Muito difícil. Muito difícil. Aquilo é preciso uma técnica de dedos, com 3 dedos, manter a filigrana ao alto e saem aquelas peças com esta precisidade toda. Portanto, quando nos dizem, esta peça é de filigrana, se ela não tem lá essa cordinha entrançada, esses 2 fios, parecem fios de cabelo, entrelaçados, não é verdadeiramente uma peça de filigrana? Ou pode ser considerada? Não. Pode ser considerada filigrana, já não pode ser considerada a filigrana certificada de que nós acabamos de certificar há pouco tempo, numa parceria com o Póvoa de Lanhoso e Gondomar. E acho que foi um passo extremamente importante, porque valorizou mais a nossa arte, dá outro conhecimento às pessoas que compram, gostam de ter uma peça que tenha o certificado, e ela, para ser certificada, ela tem de ser no micro até ao 22. Logo, podemos encontrar filigrana mais grossa. Em espessura, não é? Espessura dos fios. Podemos encontrar filigrana mais grossa, e vê-se em muitos países. A Grécia, por exemplo, tem muito aquelas grossa, mas podemos considerar filigrana, ela é filigrana. A nossa, quando a certificamos, ela só pode ser do 22 micros para baixo. E aí temos a certifica que a controla. Nós temos a nossa responsabilidade, porque temos o nosso punção próprio, onde daqui passa para a Casa da Moeda. Já lá vamos. Já me vai explicar isto da Casa da Moeda, porque muitas pessoas também poderão não saber isto. Mas, quando nós falamos nestas peças, o estar certificado também implica que portanto, implica que todo o processo do seu fabrico, desde do achatar das placas, vamos dizer assim, até depois à construção da própria peça, que é um trabalho minucioso, muito artesanal. Tudo isso tem que estar assegurado. Ou seja, não se pode pegar uma peça, metê-la num molde e depois dizer que ela está com a certificação. Claro. Portanto, a certificação, desse ponto de vista, veio-vos ajudar a ter um reconhecimento diferente da vossa arte e daquilo que é a dimensão artesanal desta filigrana. Sim. E já se nota agora no mercado uma procura direcionada, ou ainda há, trabalho a ser feito para as pessoas compreenderem a diferença em relação a outras peças? Sim, eu acho que foi muito importante, este passo foi extremamente importante, e começa as pessoas a procurarem a certificação. Quando querem comprar, determinadas pessoas já querem a certificação, e ela é fundamental porque criam 3 marcas em que tenha a própria marca, a marca de quem a produz, do produtor, tenha da contrastaria e tenha da certificação. A certificação é uma empresa que vai passando pelas entidades que estão associadas à certifica, e eles vêm fazer uma visita de vez em quando, vêm fazer uma visita e analisarem as peças se de facto... Fazer uma auditoria, não é? De certa forma. A peça, para ser certificada, ela pode não ser na totalidade certificada. Porque ela pode ser uma peça que leve filigrana a 100%, no caso dos corações, a doutora tem um coração muito bonito, uma peça a 100%, pode ser a 50% e a 30%. Portanto, quando há determinada joia em que leva mais outro tipo de metal, que pode ser a chapa, pode ser caramujos, pode ser crespo, não tem tanta filigrana, e podemos considerar, com a empresa, com a certifica, que nos dizem, esta peça é certificada a 100%, esta é 50%, esta é 30%. E daí esta mais-valia para o cliente que compra. Porque não se trata só de olharmos para uma peça e dizer tem filigrana, é certificada. Mas é certificada, pode não ser na totalidade.
Falamos aqui de um método que é um método muito tradicional, que passa de pais para filhos, de mães para filhas. Aliás, estamos aqui nesta oficina que no fundo já vai na 5ª geração, dizia-me a esposa, a dona Elsa, Sim. e portanto há aqui uma continuidade. Mas como é que perspectivam o futuro do ponto de vista da continuidade, ou seja, sendo este um trabalho tão minucioso, que requer de facto uma mão firme, leve, um olhar muito, portanto, uma visão de muito boa qualidade, e eu já não tenho aqui a minha a 100%, no fundo é preciso ter essa certeza da continuidade. Como é que vê o futuro desta arte? Há interesse destas novas gerações em seguirem estes passos? Eu tenho esta expectativa de que sim, que vamos ter essa geração, que vai ter que amarrar esta oportunidade. Porque hoje é preciso amarrar as oportunidades e esta é uma delas. É uma arte que vem de há milhares de anos, não é? E nós temos de olhar para isto, e os nossos jovens têm de olhar para isto como algo onde podem amarrar e podem desenvolver um projeto. Eu vejo a filigrana, nós temos cá exemplos, as nossas empresas da Póvoa de Lanhoso, por exemplo, têm algumas diferenças com as de Gondomar. E isto para dizer que nós temos os nossos funcionários a tempo inteiro. As nossas enchedeiras trabalham nas nossas empresas a tempo inteiro. As enchedeiras que são as senhoras que delicadamente colocam todas aquelas cornucópias, vamos dizer, aqueles fiozinhos que ficam depois dentro da peça principal. No fundo, são elas que fazem a renda da filigrana. A renda da filigrana, exatamente. E nós temos incorporadas na empresa todas essas enchedeiras. O caso de Gondomar, sabemos que há aí uma luta, com alguma dificuldade, precisamente por causa das enchedeiras. Mas há mercado para todos. Todos. E acho que todos somos poucos. Ora e estas bem. parcerias são muito importantes. Eu não gosto de que às vezes se fala, Gondomar é uma coisa, Póvoa de Lanhoso é outra. Eu acho que as parcerias são importantes. São diferentes formas de interpretar exatamente. aquilo que é uma arte ancestral, Exatamente. Mas depois uma coisa muito curiosa que eu noto é que há de facto um grande gosto que nós temos pelo design tradicional, tanto as peças que se vendiam no tempo das nossas avós, os caramujos, por exemplo, aquela pecinha com o azulado, com o esmalte azul, ou por exemplo estas contas que eu trago aqui ao pescoço, que são apenas emprestadas, muito gentilmente emprestadas, que são os olhinhos de perdiz. Isto já é muito antigo, continua a ter atualidade. Já agora vou-lhe perguntar aqui depois já uma outra coisa, mas ao mesmo tempo o que é que nós vemos? É que a filigrana é muito flexível e, portanto, nós conseguimos ver peças de design muito modernas, portanto, enfim, com outro aspecto, com uma outra interpretação, digamos, e que também agradam a públicos menos tradicionais, que não se encantam tanto pelos corações tradicionais e que querem qualquer coisa mais, enfim, mais contemporânea, podemos dizer. Portanto, também há essa perspectiva boa, porque a filigrana consegue acompanhar aquilo que são as tendências dos novos consumidores. Sim, é importante essa parte, porque hoje em dia há imensos designers, jovens designers que começam a preparar e conseguem interagir com a nossa filigrana, mas foge um bocadinho, é contemporânea, mas gostam de colocar a filigrana. E aí vemos, por isso é que eu continuo a achar que a filigrana tem sucesso, vai ter sucesso. Encontro alguma dificuldade é precisamente na parte do preenchimento das enchedeiras. Vejo alguma... Como é que eu lhe explico? Os jovens a não querer estar tanto tempo num espaço como este, fechado, numa oficina, num ateliê durante as tais 8 horas, as tais 40 horas, 45 horas semanais, não é? Eu acho que esta parte nós temos que melhorar. Temos que perceber também a juventude, é preciso percebê-la porque elas são, no fundo, o futuro deste país, claro, não é? Claro. São o futuro deste país e eu ficaria muito satisfeito quando passasse para a minha reforma ver a geração que está aí, como o meu filho que já vai na 5ª geração, que possa dar sequência. Muito bem. Eu falava aqui do olhinho de perdiz, porque, em geral, as pessoas chamam a isto as contas de Viana, certo? E nós, se chegarmos aqui à rotunda da Póvoa de Lanhoso,
e as pessoas que já tenham vindo cá, e certamente que quem nos ouve, quem nos vê, terá vindo aqui noutras ocasiões, dá conta que a grande rotunda de entrada aqui para a Póvoa tem lá umas grandes contas, elas aliás têm diferentes tamanhos, são 41 ao todo, daquilo que sei, e são os tais olhinhos de perdiz. Porque, qual é que é o significado? Porquê é que são assim tão importantes? E porquê é que lhes chamam também as contas de Viena? A história que nós vamos ouvindo das pessoas mais antigas é que Viena é, de facto, a montra da ourivesaria. E eu concordo. E falava-se muito que as senhoras, como não trabalhavam, olhavam pela vida de casa e os maridos iam para o mar, o investimento, todo o dinheiro que elas arrecadavam, iam comprando as contas a bolso, digamos, conta a conta. Portanto, não compram um colar, não compravam uma pulseira, hoje tinham algumas reservas de dinheiro, compravam uma continha, depois faziam outra, ao ponto de chegar a preencher a pulseira ou a preencher o colar. E acho que era o mielheiro das senhoras com que o dinheiro investiam nos cordões e investiam nos brincos à rainha e nas contas. As contas têm a particularidade, são a bolso. Portanto, pode comprar uma conta hoje, pode comprar outra amanhã e vai somando, vai fazendo o colar. Que é muito interessante, porque de facto nós aqui no Minho falamos muito deste touro tradicional associado, por exemplo, às lavradeiras, às senhoras com terras, com terrenos, mas as comunidades pescatórias, de facto, tradicionalmente, nós víamos, e ainda vemos, as senhoras nazarenas, do Peniche, da Póvoa do Varzim, o gosto que elas sempre tiveram em ter o seu ouro. E, portanto, também há aí uma explicação, digamos, deste gosto tradicional. Mas as pessoas ficam a saber que, quando falamos nas contas de Viena, estamos aqui a falar do olhinho de perdiz. E ele é tão, digamos, tão simbólico, que está, inclusivamente, aqui como ex-libris do próprio Conselho. Do próprio Conselho, da nossa atividade. Sim, eu faço sempre esta diferença em que, quando se fala em contas de Viana, eu gosto de referenciar sempre que são as contas minhotas, e esse olhinho de perdiz tem uma particularidade também interessante, também tem filigrana. Pois, também tem filigrana. Ela não é trabalhada da mesma forma como é nos corações, nos brincos de princesa, nos relicários, em todas estas peças, mas é igual o fio torcido, só que não é achatado, e fazemos dois circuitos, o tal olho de perdiz com a outra pecinha, a outra sim, em filigrana, torcida só. Agora falamos um bocadinho dos materiais, porque estamos aqui a falar da arte, já percebemos que foi muito importante e vai ser mais visível esta certificação que recentemente conseguiram ter, esta distinção como património cultural e material, mas a filigrana é feita com material. Que materiais são? Materiais tradicionalmente nobres. Estamos a falar aqui, podem ser outros, mas tradicionalmente prata e ouro. E é aqui que eu vou fazer a ligação com algo que há pouco tinha falado, a contrastaria da Casa da Moeda. Ora, explique lá como é que é este circuito para as pessoas perceberem onde é que entra a Casa da Moeda aqui no processo da filigrana. Muito bem. Nós compramos o ouro em bruto, compramos o ouro fino, a 24 quilates, ele depois é laminado, é fundido. Trabalhamos o ouro a 19 quilates, tradicionalmente todas as nossas joias ligadas ao minho, é todo ele trabalhado a 24 quilates. Em cada 100 gramas de ouro puro leva 25% de outros metais. Outros, porque pode ser cobre, pode ser latão, pode ser prata. Ou os três. Há bocadinho falávamos de uma coisa interessante, que era o ouro rosado ou o ouro cobreado, mais antigo, mais cobreado. Sim. Isto tem a ver com a liga em si. Portanto, leva igual os 25% de outros metais, mas pode levar mais cobre, mais prata ou mais latão, indo nós à procura da peça, da joia que estamos a fazer. Da peça que estamos a fazer. E então, o ouro, digamos assim, uma peça de 19,2 quilates, alguém tem que a certificar. Não é? E é aí que entra a Casa da Moeda, que vai ver como é que isso acontece. Portanto, acontece porque nós depois temos a peça concluída, temos a nossa marca própria da empresa, da Oficina do Ouro, onde colocamos o nosso ponção, vai à contrastaria, ou levamos, ou temos empresas que vêm cá buscar, que também já fomos melhorando nesse patamar, em que a peça vai ser certificada na contrastaria
ao quilate que nós pretendemos. Nós trabalhamos o ouro para 18, para 19, 20 quilates, chegamos lá com a nossa peça, vai discriminada como peça para 22, para 19,20 quilates e a contrastaria analisa a peça, se for aquilo são ensaios químicos que fazem. Às vezes pode acontecer da peça por ter mais um bocadinho de sol, eles podem ter de fazer o ensaio químico, por isso a contrastaria, no meu ponto de vista, sei que há colegas que podem não defender tanto assim, acho importante porque dá determinada credibilidade ao consumidor final. Sim. Porque ela depois leva-o para um som da contrastaria a identificar os 24, os 22, os 19, 20 quilates. Portanto, a pessoa que gosta sempre, e isso é importante também para quem é consumidor, porque gosta sempre de ver, deixa ver se tem contraste de ourives, como diziam as pessoas mais velhas, vamos dizer assim, porque era importante ter aquela marquinha, porque certificava, dizia no fundo que a Casa da Moeda reconhecia a autenticidade daquela peça como sendo feita em ouro de 19,2 quilates, ou 18, mas no fundo saber, ter a tranquilidade de que não se está ali a comprar gato por lebre. Sim. E o mesmo para a prata? Também? Da mesma forma. O processo é exatamente o mesmo. O processo entre a prata e o ouro é o mesmo. E aí, hoje em dia, já na prata, e no ouro também tem, há aí uma diferençazinha. Nós trabalharmos a peça com menos de meia grama, não podem, se a empresa entender que deve ir à contrastaria para que ela seja certificada aos 19 quilates, tudo bem, mas podemos pôr só nossa marca própria com um numerador e vai igual para o mercado com a responsabilidade, não da Casa da Moeda, mas sim da empresa que está a produzir. Quando falamos em mercado, estamos a falar só em mercado nacional? Não. Estamos a falar também de mercado europeu, sim. Mas a ideia que nós temos é que muitas vezes a filigrana, estas peças mais tradicionais, se calhar, enfim, a nível internacional serão apetecidas sobretudo pela nossa diáspora, pelos portugueses, mas nos últimos anos nós temos visto inclusivamente estrelas de cinema e, enfim, personalidades americanas, inglesas, que gostam da filigrana. Portanto, é um mercado em expansão, estamos a conseguir chegar lá fora com este produto? Sim, estamos a conseguir. Muito embora a nossa empresa, neste momento, não trabalha muito para o estrangeiro, não trabalha muito neste momento, cerca de 5%, se calhar, temos importação. Nós, tivemos aqui um retrocesso na nossa atividade, que foi a pandemia. A pandemia veio criar imensas dificuldades, porque trabalhávamos com algum público estrangeiro, onde, com a pandemia, determinadas empresas fecharam. Portanto, ficou ali aquele espaço, aquele contacto que se perdeu, empresas que fecharam, nunca mais apareceram, e existe essa dificuldade neste momento. O que a doutora acaba por falar, hoje vemos muitas individualidades com peças, não só cá em Portugal, mas no estrangeiro, desde atores, as atrizes, e é uma grande montra para um impulso na nossa filigrana, sem dúvida. Também algo que eu acho muito interessante, porque a filigrana, sobretudo a tradicional, os modelos tradicionais, o coração, por exemplo, o coração, que é sempre o mais exuberante, aquele que nós mais facilmente associamos. O facto de agora também ser mais valorizado, tanto pelos portugueses como pelos estrangeiros, também se deve a uma nova forma da gente se relacionar com a nossa identidade. Houve um tempo em que havia uma certa vergonha do que era tradicional, o que era compreensível, porque tinha a ver com uma mudança de ciclo, não apenas político, mas até de ciclo quase cultural, podemos dizer, e portanto havia uma necessidade de abraçar tudo o que era o progresso, e a ideia do progresso era tudo que vinha de fora, e portanto o que era nosso, o que era a nossa tradição, era visto como, enfim, ultrapassado. Sim. Nós felizmente conseguimos dar o salto, por assim dizer, e ter uma nova relação com aquilo que são elementos da nossa identidade nacional, sem aquele desafio dos nacionalismos, mas apenas reconhecendo aquilo que é uma mais-valia da nossa cultura, da nossa identidade, e portanto isso depois também se reflete porque vemos pessoas mais jovens a usarem estas peças sem qualquer complexo, não é? E portanto hoje em dia quem tem uns brincos de rainha de uma avó, que maravilha! Maravilha! Mas também vemos depois as pessoas lá fora a usarem isto e está-nos um orgulho, uma satisfação que temos de confessar. Quer dizer, ver alguém estrangeiro a usar um coração de, lá está a dizermos o coração de Viana, coração do Minho, é qualquer coisa de extraordinário, não é? É um gozo. É um gozo ver este tipo de peças hoje, porque a verdade dizia e bem, ou bem uma fase, desculpe uma expressão, mas as pessoas diziam é parolo.
Pois eu não queria usar a palavra. Mas eu usei, doutora. Pois, mas é isso é parolo, isso Sim, é exatamente. das aldeias. Eu acho que essa parte, essa época passou. Hoje as pessoas olham para a nossa atividade como uma arte, quer seja o coração, quer seja os brincos à rainha, quer seja os relicários, os brincos de olho de perdiz, falamos nas contas, falamos nas pulseiras, falamos nos brincos. Muitas vezes os não brincos à falamos, rei, mas antigamente também se usavam, sim, não é? Os muito, brincos à muito. rei. É um mercado, esse está mais parado um bocadinho, mas acho que o brinco à rainha, tradicionalmente, mantém-se sempre em termos de vendas, vindo a subir vindo a subir o brinco à rei. Teve aí uns picozinhos mais baixos, mas o brinco à rainha acho que é um gozo que me dá ver uma jovem, uma senhora com os brincos à rainha. Acho que passou esta fase mesmo. Passou esta fase mesmo. Todos nós, é de facto um gosto, é um orgulho que nós sentimos e, no fundo, se formos a pensar bem, dizíamos aqui, antigamente isto era muito associado ao mundo rural, às aldeias. Sim. Ora, não deixa de ser também uma forma indireta de valorizarmos o nosso mundo rural. Era aqui também que eu queria chegar, porque este nosso território convida, fala-nos sempre muito do mundo rural, é esse o nosso objetivo, mostrar aquilo que de fascinante acontece no mundo tantas vezes esquecido e, portanto, a arte da filigrana que aqui encontramos na Póvoa de Lanhoso, em todo o seu esplendor, também uma forma de valorizar aquilo que são as nossas raízes, a nossa ruralidade. Resta-me apenas agradecer, obrigada a todos e a todas que nos ouviram através da Rádio Antena Minho e já sabem que mais tarde também nos podem ver e ouvir em podcast através das redes sociais e mais ou menos na segunda semana do próximo mês, nem sempre é muito certo, mas pode contar connosco, vamos voltar a encontrar-nos para conhecermos mais projetos do nosso território. Já sabe que há um território com vida que nos espera e que quer a sua companhia. Até breve.